Olá meus amigos, eu sou Marcelo Guimarães e vocês são muito bem-vindos ao canal de Física Nerd TV. Meus amigos, o que é que vocês fariam se soubessem que o batido das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um tornado lá no Texas? Isso mesmo, vamos falar hoje da teoria do caos. Você já pensou no poder que a batida da asa de uma borboleta pode ter na vida de toda a humanidade? Ou parou para pensar que cada decisão que você toma gera uma gama de eventos que comprometem não somente você, como também todos os seres do universo? Pois foi nisso que no começo da década de 60, o meteorologista Edward Lorenz pensou ao descobrir que fenômenos aparentemente simples têm um comportamento tão caótico quanto a vida. Foi daí que surgiu a teoria do caos, uma das leis mais importantes no universo, presente na essência de quase tudo que nos cerca. A ideia central desta teoria é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, tais eventos seriam praticamente imprevisíveis, caóticos, portanto. Of chaos. I'm still not clear on chaos. Oh, with your hand flat, like a hieroglyphic. That's it. Now, let's say a drop of water falls in your hand. Which way is the drop going to roll off? Of which finger, or over the thumb, or the other side? Thumb. Okay. Right. Okay, now freeze your hand. Don't move. I'm going to do the same thing. Start with the same place again. Which way is it going to roll off, do you think? Let's say back. Same way. Same way? Same back? Same way? It changed. Why? Because tiny variations, the orientation of the hairs on your hands, Hey, Ellen, look at this. the amount of blood descending your vessels, imperfections in the skin, Imperfections in the skin. microscopic, and never repeat and vastly affect the outcome. That's fun. Unpredictability. Parece assustador, mas é só dar uma olhada nos fenômenos mais casuais da vida para notar que essa ideia faz sentido. Imagine o seguinte: uma menininha brincando despreocupadamente com sua bolinha. Parece até uma situação sem grandes consequências, mas uma borboleta surpreende a garotinha. Pronto, apareceu a tal pequena alteração nas condições iniciais. Com um susto, ela deixa a bola cair. A bola vai rolando em direção à estrada e a menina corre atrás para recuperá-la. Enquanto isso, um caminhão carregado de sal está passando por ali. Para não atropelar a menininha, o motorista vira o volante subitamente, mas o caminhão não aguenta a manobra e tomba. O veículo começa a pegar fogo. Todo o suprimento de sal começa a torrar. A fumaça do incêndio está carregada de minúsculas partículas de cloreto de sódio que sobem até a atmosfera. Nas nuvens, as partículas de cloreto de sódio atraem pequenas gotinhas de vapor de água que começam a formar gotas de chuvas, que crescem até ter um peso suficiente para cair. Com as nuvens pesadas, começa a chover depois de algum tempo. Ou seja, a brincadeira inocente de uma menina no fim produziu uma alteração imprevisível nas condições climáticas. E tudo isso por causa da tal borboleta no início dessa sequência de eventos. Esse tipo de imprevisibilidade nunca foi segredo, e Lorenz chegou a essa conclusão ao testar um programa de computador que simulava o movimento das massas de ar. Um dia, Lorenz teclou um dos números que alimentava os cálculos da máquina com algumas casas decimais a menos. Por exemplo, ao invés de digitar o valor da temperatura como sendo 32,23456, ele digitou apenas 32,234. Com isso, ele esperava que os resultados mudassem, mas que mudassem somente um pouco. Mas as alterações insignificantes equivalentes à borboleta do nosso exemplo transformou completamente o padrão das massas de ar. Com base nessas observações, ele formulou equações que mostravam tal efeito borboleta. E assim estava fundada a teoria do caos. Com o tempo, cientistas concluíram que a mesma imprevisibilidade aparecia em quase tudo, do ritmo dos batimentos cardíacos até as cotações das bolsas de valores. Na década de 70, o matemático polonês, e aí me desculpe a pronúncia, Benno Mandelbrot, deu um novo impulso à teoria ao notar que as equações de Lorenz batiam com as que ele próprio havia feito quando desenvolveu os fractais, que são figuras geradas a partir de fórmulas e que retratam matematicamente a geometria da natureza, como por exemplo o relevo do solo ou as ramificações das nossas veias e artérias.
A junção dos experimentos de Lorenz com a matemática de Mandelbrot indica que o caos parece estar na essência de tudo, moldando assim o universo. O mais interessante é que pesquisas recentes mostram algo ainda mais surpreendente. Equações idênticas aparecem em fenômenos caóticos que não têm nada a ver um com os outros. As equações de Lorenz para o caos das massas de ar surgem também em experimentos com raio laser, e as mesmas fórmulas que regem certas reações químicas se repetem quando estudamos o ritmo desordenado das gotas de uma torneira. Isso significa que pode haver uma estranha ordem por trás de toda essa imprevisibilidade. E brincando com a ideia de caos, é que nosso universo revela que a mente humana ainda precisa evoluir muito para entender todas as nuances que ele nos apresenta. Pois se no caos existe uma ordem velada, o que será que existe por trás dos sistemas determinísticos, aqueles que conseguimos provar de forma exata e incontestável? E é com essa sensação de que ainda existe muito para descobrir e muito mais ainda para aprender, que deixo vocês com um abraço caótico, na esperança de que isso não gere nenhum tornado por aí onde vocês estão. E convido também a deixarem suas opiniões acerca deste assunto. Um forte abraço, meus amigos, e valeu!